Olá, o meu nome é Alexandra, sou professora do Centro Universitário Senac, Unidade Tiradentes, e junto com a professora Cristina e com o professor Gustavo, vamos apresentar o trabalho Análise Qualitativa das Competências do Gestor Hospitalar. O objeto deste estudo são as competências para a atuação de gestores hospitalares. As competências projetam-se para a educação formal e profissional como facilitadoras da confluência das necessidades das pessoas, organizações e sociedade, com vistas a contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do cidadão. Para isto, utilizamos como referencial teórico os 4 pilares da educação, que se refere a um processo ativo de ensino-aprendizagem, visando a formação crítica reflexiva do cidadão. A figura 1 mostra os pilares do conhecimento segundo a educação para o século XXI, conforme preconizado pela Unesco. Os pilares são aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aprender a aprender refere-se à aquisição de instrumental para a compreensão do mundo. Aprender a fazer parte da ideia de transformação do meio em que vive. Aprender a conviver, a participar e cooperar com os outros nas atividades humanas. E aprender a ser estimula a compreensão como ser humano numa sociedade. O recorte utilizado foi a gestão hospitalar, devido à sua grande complexidade e densidade, bem como devido à atuação gerencial pouco profissionalizada nesta área. Neste sentido, nós escolhemos a investigação qualitativa como sendo de maior potencialidade para responder ao problema de pesquisa proposto neste estudo. O método utilizado partiu de um estudo do tipo exploratório descritivo com abordagem quanti-qualitativa. A participação se deu por meio de 5 gestores hospitalares de nível estratégico de serviços privados de grande porte do município de São Paulo. Os procedimentos bioéticos foram todos utilizados conforme preconizado pela Resolução 466 do ano de 2012. A coleta de dados se deu por meio de 2 instrumentos. Um primeiro instrumento, que foi o questionário, que possuía 2 partes. Uma primeira parte de caracterização do entrevistado, quanto ao sexo, à idade, à profissão, função, tempo na profissão, tempo na função e tempo na instituição hospitalar atual. E uma segunda parte de caracterização do hospital, quanto à natureza jurídica, a fonte pagadora e a representatividade deste faturamento para a instituição, o número de leitos e o número de funcionários. Além do questionário, nós utilizamos também o roteiro de entrevistas. Para quê? Para a identificação das competências pertinentes para a atuação dos gestores hospitalares. A figura 2 mostra para nós as questões norteadoras da entrevista semi-estruturada. As questões foram: quantos gestores fazem parte da sua instituição? Quais critérios foram utilizados para a escolha desses gestores? Em sua opinião, quais são as competências para a atuação destes gestores? E se estes gestores possuem formação em gestão hospitalar. Para análise dos dados, no que se refere aos dados quantitativos, utilizamos estatística descritiva. Já para os dados qualitativos, nós utilizamos a análise de conteúdo por meio da extração das unidades de significado. Os resultados serão apresentados inicialmente com relação à caracterização dos participantes da pesquisa. Nós verificamos que a maioria eram do sexo masculino, ou seja, 80%. Do total, dos entrevistados, 40% eram médicos, 40% engenheiros e 20% biomédicos.
O tempo na profissão variou de 5 a 47 anos, com média de 24,4 anos, mediana de 26 anos e desvio padrão de mais ou menos 18 anos. O tempo na função variou de 1 a 16 anos, com média de 6,4 anos, mediana de 6 anos e desvio padrão de mais ou menos 5,6 anos. O tempo na instituição variou de 2 a 21 anos, com média de 10,4 anos, mediana de 8 anos e desvio padrão de mais ou menos 7,6 anos. Todos os entrevistados possuíam alguma formação em nível de pós-graduação em gestão de serviços de saúde, porém, nenhuma formação específica em gestão de serviços de saúde em nível de graduação. Uma outra esfera de análise utilizada neste estudo foi com relação à caracterização dos hospitais, os quais estão sendo demonstrados na figura 3. A figura 3 traz os hospitais identificados pelos números 1, 2, 3, 4 e 5 e duas variáveis, a fonte das receitas destes hospitais e o número de colaboradores destes hospitais. A análise da figura 3 permite que identifiquemos que a maior parte das fontes das receitas destes hospitais são provenientes do setor suplementar, aqui representado pelas operadoras de planos de saúde. Em segundo lugar, pelo desembolso direto, ou seja, pelo pagamento direto do paciente ao hospital. Em terceiro lugar, pelo setor público, apenas quando analisado o hospital número 3. Ao se analisar o número de colaboradores, verificamos que, no mínimo, os hospitais estudados possuíam 1.100 colaboradores e, no máximo, 7.500 colaboradores. A terceira esfera de análise deste estudo foi a identificação das competências, as quais estão demonstradas na figura 4, que traz o descritivo da ocorrência das competências identificadas, segundo a análise dos discursos dos gestores hospitalares entrevistados. Para isso, nós lançamos mão das categorias pré-analíticas por meio dos 4 pilares da educação, que são as competências. Então, no que se refere à competência aprender a aprender, identificamos 3 categorias empíricas, ou seja, compreender o negócio, compreender os processos e ter capacidade evolutiva e de adaptação ao trabalho. Um exemplo da competência compreender o negócio foi o discurso do gestor número 5, onde ele disse: porque dentro do hospital existem várias empresas. Imagine você que dentro do hospital você tem uma empresa de higiene, você tem uma lavanderia, você tem um restaurante, uma empresa de nutrição e dietética, você tem uma empresa de estoque, são as farmácias e o estoque. Você tem que ter manutenção. Continuando a figura 4, nós trazemos agora a categoria pré-analítica aprender a fazer. Nela, identificamos 2 categorias empíricas. Uma, ter domínio técnico na área de atuação e outra, ter criatividade e inovação na solução de problemas. Para exemplificar a primeira categoria empírica, ter domínio técnico na área de atuação, trouxemos um trecho do discurso do gestor número 3. Ele disse: função técnica é muito importante na área de atuação. Por exemplo, um gestor de TI, ele tem que estar muito ligado no avanço da tecnologia. Um gestor financeiro deve ter atuação técnica muito sólida. Ele deve saber como se faz um controle, uma linha de financiamento, o fluxo de caixa. A parte técnica, eu diria que é óbvia. Não é possível um gestor atuar sem conhecer a parte técnica, o que está fazendo. Também trouxemos um exemplo da categoria empírica ter criatividade e inovação na solução de problemas. O gestor número 3 disse: o que mais me chama a atenção é a criatividade. Apesar do indivíduo estar se desenvolvendo com muita agilidade, nós não podemos esquecer que cada vez mais estamos trabalhando com inovações. Então, se o gestor não tiver novas soluções para problemas velhos e antigos, ele vai ficar para trás.
Às vezes você acha uma solução simples para um problema antigo que ninguém tinha encontrado porque ninguém tinha enxergado ainda. Agora vamos discutir a categoria pré-analítica Aprender a Conviver. Nela identificamos as seguintes categorias empíricas: relacionar-se, trabalhar em equipe, comunicar-se, resolver conflitos. Para exemplificar, trouxemos a categoria empírica relacionar-se, por meio do discurso do gestor número 4, em que ele diz: você trata com clientes distintos, que vão desde a fonte pagadora, as operadoras, até médicos, pacientes, acompanhantes e as empresas que pagam os convênios médicos. Nós tratamos com diversos fornecedores, como fornecedores de alimentos até tecnologia. Além disso, trouxemos também a categoria empírica comunicar-se, exemplificada aqui por meio do trecho do discurso do gestor número 1. Ele disse: o gestor tem que se interessar pela área, tem que ouvir os funcionários, tem que andar mais no setor. Para finalizar, trouxemos a categoria pré-analítica Aprender a Ser, na qual identificamos as seguintes categorias empíricas: ser proativo, ser ético, ser líder, ser analítico crítico, ser focado no cliente, ser focado no resultado, estar alinhado aos valores da organização, ser capaz de tomar decisões baseando-se em evidências e na intuição. Para exemplificar, trouxemos a categoria empírica ser proativo. Para tanto, um trecho do discurso do gestor número 3. É ser aquela pessoa extremamente participativa. O estilo participativo é aquilo que a gente tem estimulado, mas, à medida que os gestores vão crescendo, eles têm que começar a enxergar o negócio, não podem ficar restritos na área de atuação deles. Diante disto, trazemos como consideração final que este estudo permitiu, por meio da abordagem qualitativa, identificar as competências para a atuação do gestor hospitalar, o que, por sua vez, tem potencial para contribuir com a atuação do ensino superior para a formação daqueles que atuam ou desejam atuar neste segmento. Para vocês, as referências bibliográficas utilizadas neste estudo, como os contatos dos professores que realizaram este trabalho. Deixo aqui o meu agradecimento pela oportunidade de apresentação deste estudo e convido vocês a lerem, o nosso artigo na íntegra por meio dos anais deste congresso. Muito obrigada, um forte abraço e até a próxima.